Bem-vindo de volta ao Comente Podcast, o seu podcast de empreendedorismo e finanças. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um episódio. É muito bom estar com vocês, compartilhar esse momento tão especial, onde a gente compartilha de conhecimento sobre diversos assuntos aqui voltados para o empreendedorismo. E hoje nós temos mais uma oportunidade de trazer muita informação de valor. Hoje, quem quiser saber sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, a gente está com a pessoa certa. Então, eu já vou pedir para vocês compartilharem esse podcast com seus amigos, porque hoje a gente está com ela, Carol Mira. Seja bem-vindo, Carol. Olá, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês e espero poder contribuir aqui com vocês, com o pessoal que está nos assistindo e tenho certeza que vai ser sensacional. Carol é nossa parceira já de longa data, vários projetos juntos, né? Desde o Comente Podcast na versão ainda quando nós estávamos numa outra estrutura, Sim, né? Eventos que a gente participou, agora a gente acabou de sair da imersão Empreendendo Novos Caminhos, foi foi incrível. sensacional. E falar de liderança não é só, né, para o lado empresarial, é para a vida, né? Você tem que exercer liderança o tempo todo. E ninguém melhor do que a Carol, que está inserida, né, imersa nesse contexto, treinando líderes, empresários, que já vivenciou e vivencia ainda o cenário, né, o lado do empreendedor. Carol, quais os desafios aí para você hoje que está ainda você está treinando e cada vez mais eu vejo você todos os dias ali se reciclando, né, que Sim, maravilha. é. Eu acho que trabalhar com pessoas é uma grande responsabilidade, né? Porque a gente fala de oportunidades de mudança, oportunidades de desenvolver autoconhecimento no outro, mas se a gente não vive aquilo, é muito difícil você Eh, ter credibilidade, né, então assim, é um exercício é muito bom poder trabalhar com pessoas, porque ao mesmo tempo que eu estou ali me ensinando, desenvolvendo, eu também estou aprendendo, né, e eu tô, é uma forma também de eu relembrar tudo que eu precisei passar, todo o processo de transformação que eu precisei passar, para me tornar a treinadora e a mentora que eu me tornei, né. E a gente sabe que a mudança ela não é um processo fácil. Vejo muitos clientes, muitos empresários, muitos líderes que começam um processo de mudança e depois desistem e voltam a ser a pessoa que eles eram, né, com as mesmas crenças, com os mesmos comportamentos, os mesmos resultados. Então, assim, é um caminho de perseverança diário e com certeza no final do dia isso ajuda muito o nosso negócio, isso ajuda muito o crescimento da nossa equipe, né, porque eu vejo que o líder, ele é um exemplo para tudo, né. Então esse é um ponto que eu bato muito, assim, né, dentro dos processos de mentoria. A primeira pessoa que tem que passar por uma transformação dentro de uma empresa, não é o seu colaborador. É você, porque a gente precisa ser exemplo vivo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente orienta. Então eu sempre chamo, quando eu posto nos treinamentos, essa liderança para olhar para a autorresponsabilidade, né, que é um conceito aí que foi desenvolvido pelo Paulo Vieira, mas a gente vê falar muito sobre isso nas empresas, é até comum, em treinamentos, líderes comprarem esses livros, empresários comprarem esses livros para os seus próprios líderes, para desenvolver esse senso da autorresponsabilidade, né, porque no final do dia, o resultado da minha equipe reflete aquilo que eu sou, reflete aquilo que eu comunico, por meio das minhas palavras, das minhas ações, por meio das atitudes que eu deixei de ter, né. Então, assim, eu acho que esse é um princípio básico para qualquer líder que quer ter bons resultados aí no seu negócio, com a sua equipe, e é ser o exemplo, né, buscar sempre ser o exemplo. E esse ser o exemplo, ele é muito mais complexo pelo fato de você estar em constante mudança, né. É, E para o empreendedor, no início principalmente do seu negócio, ele tem que primeiro saber quem ele é, né. é, Ele tem que primeiro entender onde ele quer chegar, é. para depois ele conseguir transmitir essa mensagem, preparar uma equipe que vai estar engajada. E eu vejo que é um grande embate. A gente já passou e tem passado nas consultorias por várias empresas, Hum.
a gente percebe conflito muito grande entre querer ser um bom líder e, de fato, mudar o comportamento. Como que você vê esse processo de mudança do posicionamento desse empresário? Há uma construção diária, né, mas eu vejo que esses empresários eles precisam de ajuda, porque mudar sozinho até é possível, mas a pessoa precisa ser muito determinada. E eu falo pela minha experiência própria, quando eu comecei a mudar lá atrás, o que me incentivou foi participar de formações, de cursos, né, então o primeiro curso que eu participei, assim, me causou uma grande transformação, porque eu ainda tinha muito a mentalidade do mundo corporativo, né, a gente é muito descolado no mundo corporativo, você é dono dos seus resultados, a gente desenvolve uma autorresponsabilidade, mas como a gente está dentro de um ecossistema que as coisas funcionam, e nem tudo depende de você, então é muito mais fácil você ser autorresponsável num ambiente assim, né. Agora quando você vai para o teu negócio, que tudo no final do dia acaba, né, dependendo do teu modelo de gestão, acaba de uma certa forma dependendo da sua liderança, e se você não fizer, as coisas não vão mudar, o resultado não vai vir, aí isso sim é um conflito, né. Então quando eu comecei com a padaria lá atrás, né, que foi a primeira vez que eu me aventurei aí no empreendedorismo, não por vontade talvez, mas por necessidade, né, eu fui muito motivada pela necessidade que eu tinha e naquele momento era o melhor modelo de negócio para o estilo de vida que eu queria ter, um estilo de vida um pouco mais flexível. Eu fui parar no Empretec, e lá no Empretec eles começaram a me colocar nesse lugar, né, de: "Opa, espera aí, tem uma pessoa aqui que precisa mudar, é você. Você precisa mudar a tua mentalidade, né. A equipe a gente não contrata e ela vai começar a fazer o trabalho dela do jeito que você quer. Você precisa treinar, você precisa preparar, você precisa ter resiliência". Então até no Empretec eles trabalham muito essa questão das CCS, que são as competências, que capacitam os empreendedores realmente a terem sucesso no negócio. E essas competências, muitas delas são comportamentais. E aí foi aí que caiu minha ficha. E até dentro, né, do curso, eu acabei ganhando um livro, que era O Poder da Ação. Vocês conhecem? Já leram? Do Paulo Vieira, e comecei a ler aquele livro grosso, não estava lendo nem a Bíblia. Falei: "Gente, eu vou ter que ler esse livro". Aí comecei a ler, falei: "Eu vou me aventurar nisso daqui, porque o nome é muito instigante, né". E aí comecei a ler o livro, e aí muitas fichas começaram a cair. Eu falei: "Nossa, é isso aí, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é a minha identidade, o que eu gosto de fazer, o que que eu sou boa para fazer, né, quais são os meus pontos fracos, as minhas crenças limitantes". Então eu nunca tinha parado para pensar quais eram as minhas crenças, eu queria saber qual ia ser o meu resultado, né. Mas o meu resultado era um reflexo das minhas crenças. E aí foi onde eu comecei a fazer esse mergulho para o meu universo interior, e eu entendi que eu tinha que ressignificar muita coisa e realmente assumir a autorresponsabilidade, né, entender que o meu negócio realmente ele dependia da minha equipe, dependia, mas essencialmente ele dependia de quem eu decidia ser todos os dias, né. O quanto que eu decidia perseverar e buscar o que precisava ser buscado, aprender o que eu ainda não sabia e que precisava ser aprendido. Então, essa questão do autoconhecimento, eu vejo que ela é a essência para um líder começar nesse processo de mudança. E conforme você vai caminhando, você vai se fortalecendo. Você vai tendo clareza do que você pode construir, de onde você quer chegar. Então, nesse primeiro momento da minha vida no empreendedorismo, eu entendi que eu estava ali com um negócio na mão, mas eu não me sentia 100% realizada. Eu falava: "Gente, eu tô aqui, legal, tá, o negócio tá rodando, tá dando dinheiro, mas assim, não é o meu propósito". E aí eu comecei a entender: "Tá, mas qual é o meu propósito?". E aí as coisas, conforme você vai procurando, parece que as respostas vão aparecendo, né, e aí você vai mergulhando, continua fazendo treinamentos, se conectando com pessoas diferentes, que têm uma história muito parecida com aquilo que talvez possa ser o seu propósito. Você contrata mentores, consultores, que eu acho que ajudam a expandir muito o seu nível de consciência. E aí nesse caminho eu fui entendendo que o meu negócio era pessoas. E eu comecei a perceber isso, porque dentro da padaria, eu me dedicava muito às pessoas. E eu estava já ali dando coach sem saber que eu estava dando coaching, né. Eu estava ali já mentoreando sem saber que eu estava mentoreando, mas eu queria ajudá-las, elas olharem para a vida delas, assim como eu tinha olhado para a minha. E aí eu falei: "Não, espera aí, eu só acho que eu estou no lugar errado. Estou numa padaria aqui com o meu time legal, para eles foi excelente, tanto é que até hoje tem funcionários aqui que trabalham
na padaria que é do meu esposo, né, que é a Casa Carolina. Hoje eu não estou mais na administração por conta de 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 outra toda essa transformação, né, e do meu momento profissional atual, mas eu tenho funcionários que trabalharam comigo lá, que fui eu que formei, estão aqui até hoje. E quando eles me veem, eles falam: "Carol, volta". Eu: "Não, não volto, porque agora eu sei o que que eu nasci para fazer. Eu sei o que eu gosto de fazer e graças a Deus eu consegui entrar num caminho onde eu posso monetizar com isso também, né. Onde eu posso fazer do meu propósito a minha fonte de renda, né. E aí o trabalho, gente, tem muito mais sentido, tem muito mais sentido. Com certeza. A gente comenta bastante aqui no nosso podcast que a maioria dos empreendedores, eles abrem um negócio porque vê uma oportunidade ou uma dor. É, o meu caso, né, eu E muitas vezes eles se encontram nessa reflexão, que para eu conseguir buscar mais ou partir para um próximo nível, que o pessoal costuma dizer, né, Uhum. eu preciso olhar para dentro, porque se eu não olhar para dentro, eu não vou conseguir trazer isso, né. Tem uma frase que diz que palavras inspiram e exemplos arrastam, né. Raptam. Sim. Então se essa pessoa, e eu me vi nessa situação também, né, se essas pessoas não se colocar em movimento para buscar um conhecimento a mais, ela jamais vai conseguir partir para um próximo nível. E isso faz um pouco de sentido quando a gente diz sobre jornada da vida, né. Todo mundo É. tem seus desafios e esses desafios vão fazer com que você se coloque em movimento, aprenda para que você parta para um próximo nível. Próximo nível. A gente vê hoje, né, nesse universo das redes sociais, muitas pessoas querendo ter o em buscar o seu primeiro milhão, colocar sua empresa para um outro nível, né. Você enxerga que esse nicho que você está, na internet, de mentoria, na internet, tem muito público para você? Tem, tem sim. Eu acho que, é assim, a pessoa tem uma empresa e tem equipe, que é o meu caso, né, eu trabalho muito com desenvolvimento pessoal, mas eu também ajudo muito nessa questão da liderança, na gestão da equipe. Então a pessoa tem um negócio e tem time, é público para mim. É, porque Precisa do seu serviço, o né. ponto que é legal, assim, é que quando você começa a liderar pessoas, você vê o quanto que é difícil lidar com pessoas. E não dá para eu lidar com o outro se eu não sei quem eu sou. Não dá para eu lidar com o outro se eu não sei me flexibilizar, se eu não sei flexibilizar os meus comportamentos, se eu não sei me perceber, se eu não sei perceber quando eu estou tendo uma fala agressiva, e na minha visão não é agressiva, mas na visão do outro é. Então a liderança ela exige esse exercício de empatia, né, e não é um exercício fácil, não é um exercício que qualquer pessoa consegue fazer. Você sabe que tem a teoria dos perfis comportamentais, né, você conhece muito bem também. Tem perfis de pessoas que têm muita facilidade em perceber o outro, entender o que que o meu colaborador precisa, o que que ele sente, como que ele está ali no trabalho, mas tem líder que não consegue, enxerga ali o colaborador muitas vezes como uma pecinha, né. E a liderança, a essência dela é essa conexão também. A gente consegue mover as pessoas a partir do momento que a gente consegue se conectar com elas. E isso eu fiz sem saber que eu estava fazendo, né, foi lá atrás, era uma estratégia minha de me conectar primeiro para gerar confiança, para depois eu conseguir influenciar, só que depois quando eu fui aprender de perfil eu vi que isso é do meu perfil, né, eu sou comunicadora executora, influente dominante, né, tem vários termos aí, mas basicamente é comunicadora executora, e eu lidero por conexão e por resultado. Mas para mim é muito importante me conectar. Agora tem momentos que não dá para me conectar, tem momentos que eu preciso ser mais incisiva. E isso é um desafio para mim em partes, né, dependendo da pessoa, porque eu tenho esse nível de conexão muito desenvolvido, então, eu sempre quero preservar a relação. Mas, como eu me conheço, eu sei que eu preciso me flexibilizar. E aí eu consigo acessar essa oportunidade de flexibilização muito mais fácil. Hum. Agora se a pessoa não se conhece, ela fica empurrando o jeito dela para o outro e achando que o outro tem que aceitar. Cheio de vícios de linguagem. Cheio de vício de linguagem, de comportamento, empurrando as Exato. crenças para as pessoas, achando que todo mundo é igual. Eu até brinco, né, eu falo assim: "Quando a gente está falando de pessoas, o certo não é você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado.
O certo é você tratar as pessoas como elas precisam ser tratadas, a partir do momento que você identifica o comportamento predominante dela. Então o jeito de eu falar com o Gui, talvez não vai ser a mesma forma que eu vou falar com o Marconi, porque vocês têm perfis diferentes. Tem perfis diferentes ou não? Eu acredito que o Agora Marconi é muito similar ao meu perfil. analítico, é mais analítico, né? Ele é comunicador analista. Tem um Eu analista, já tem sou que ter um analista. executor e sou executor comunicador. Mas eu acho que os ambos, o comunicador fala mais alto. Sim, ah, é legal. Tá. A gente tem um perfil bem parecido. Muito Pegando até um gancho da pergunta que o Guilherme fez para a Mira, a gente vê um mar realmente de oportunidade, né? Eu estava fazendo uma consulta aqui enquanto a Mira respondia. Eu gosto de fazer isso, né? Nos Estados Unidos tem mais de 24 milhões de empresas, né, cadastradas operando. O Brasil está em 4, né? 3,8 milhões. É pouco, né? pensa. Mas a recuperação judicial ainda é um número alarmante, não é? É. Então a gente vê realmente um mar de oportunidade. Até olhando para o cenário de 2024, que saiu hoje um dado bem alarmante também, onde a população brasileira só 3% investiu, né, em negócios próprios. Pegou de alguma fonte de renda ou aquilo que acumulou ao longo da trajetória, falou: "Ah, vou empreender", 3% só da população. Então a gente tem um mar de oportunidade para quem quer se desenvolver e de repente olhar, né, para a forma de trabalho que você hoje está atuando e transformando vidas, né, que é realmente, vamos dizer, a força de um país, de uma nação, ela está na sua economia, né, sua forma de fazer negócio. Uma empresa aberta, né, Miriam, você que estava ali à frente de um negócio, principalmente vou pegar exemplo da padaria, né, você tem várias pessoas fazendo ali em vários processos, essas pessoas estão levando pão para casa, né, essas pessoas estão ali movimentando uma economia. O quanto é importante a gente ver a figura do empresário, né, você está olhando para algo muito sensível, É. né, e você também comentou sobre essa questão do comportamento, do perfil, o jeito de abordar. Como que você enxerga uma mudança de temperamento? Tô te fazendo essa pergunta porque eu tenho encarado isso como um desafio quando eu chego numa empresa, por mais que eu chego lá para fazer uma gestão empresarial, É, você já acaba percebendo coisas que a gente percebe, né. estão fora do escopo, porque você já tem um bom nível de autoconhecimento, né. Então. E aí você vê aquele empresário fazendo uma abordagem, desproporcional, né, porque existe uma linha, pessoal, muito tênue entre moral e ética Sim. para você liderar. E para nós que somos consultores ou assessores, né, quando você quer interferir num processo, que eu estou falando da parte técnica, financeira, econômica do negócio, eu acabo tendo que olhar para isso. É, E aí eu tenho que chegar de um jeitinho e falar assim: "Gui, você tem que ser menos grosseiro com o seu funcionário. é. A linguagem que você está adotando não é correta. Os termos não ajus isso daí pode abrir portas para passivos", E né. e aqui no Brasil esses passivos são bem Não é? tainhos, né. É. E como que você encara quando você identifica isso nesse empresário? Você já chega e fala mesmo ou você tem uma forma, uma técnica para levantar isso? A pessoa quando ela é muito agressiva, o que você não pode ser com ela é agressiva também, né. Porque senão ela pode criar uma resistência, enfim, e vai trazer ali uma série de desculpas, é complicado. Mas o ideal é ir gerando consciência, né. Então assim, o que que as melhores empresas para se trabalhar fazem? O que que os melhores líderes do mercado têm em comum? Então eu gosto muito de trabalhar com dados, com estudos, com cases de sucesso, porque é uma forma de você mostrar que não é achismo, não é a sua opinião. Isso. Esse é o ponto, às vezes a gente que é mentor, as pessoas costumam achar que é opinião nossa, e não é opinião, é dado, é estudo. A Gallup é uma das maiores instituições de desenvolvimento humano, empresarial, é uma instituição que faz muitos estudos de engajamento a nível mundial, né. Então eles trazem todas as boas práticas e estratégias relacionadas ao que gera mais engajamento do colaborador dentro da empresa. E quando a gente vai olhar uma pesquisa dessa,
poucos desses itens são relacionados a salário, a benefício. A maior parte dos promotores de engajamento dentro de uma organização é a qualidade de relacionamento que eu tenho com os meus colegas de trabalho, o clima organizacional, o quanto que eu sinto que eu estou fazendo algo que eu sou bom em fazer, o quanto que eu ativo os meus pontos fortes ali no trabalho do dia a dia, e o quanto que o meu líder me desenvolve e me dá feedbacks, né, com uma linguagem obviamente, correta, assertiva, né. A comunicação assertiva traz muito isso, é a gente falar o que tem que falar, mas com respeito, Hum. né. Em empresas menores é muito comum você ver esse tipo de tratativa, né, uma pessoa mais agressiva, mas de novo, o primeiro requisito para você empreender e para você ser um líder e estar à frente de uma equipe, é o autoconhecimento e o desenvolvimento das competências de inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, esse líder, ele não vai ter essa autopercepção. E é muitas vezes o que acontece, o Marconi consegue ver, eu que estou de fora talvez consiga ver, mas às vezes a pessoa não tem esse nível de consciência. Se a pessoa ela não buscar esse desenvolvimento, ela vai ser a própria âncora da empresa dela, né, ela vai impedir o crescimento, O crescimento. porque vai entrar funcionário, vai sair funcionário e ele vai sempre achar que o problema não é ele, né. "Ah, meu, deve ter alguma coisa num funcionário no departamento que não fica fulano de tal". É, e uma pessoa que geralmente não tem autoconhecimento, ela tende a ser muito ela tende a ter comportamentos contrários ao da autorresponsabilidade. São pessoas que ao invés de entender que o problema está na mão delas e está sob o controle delas, elas vão jogar a culpa Seria. na sociedade, na geração Z, o que tem de líder reclamando, surtado com a geração Z. E gente, não tem o que fazer, o mundo do trabalho mudou. Hoje um jovem ele busca propósito, ele busca realização, ele busca qualidade de vida. Eu quando comecei a ser estagiária, eu nem lembro que ano que foi isso, tá, mas faz alguns anos, alguns bons anos. Eu era uma estagiária que eu trabalhava mais de 8 horas por dia. Por quê? Porque eu fui criada na automotiva, e na automotiva é faca na caveira, e naquela época o nosso propósito, a nossa primeira prioridade era qual? Trabalho. Eu tenho que ser bem-sucedida profissionalmente. Hoje não, hoje você tem que ser bem-sucedido profissionalmente, mas você tem que, acima de tudo, ser feliz, entendeu? Então as organizações, as empresas precisam entender isso. E não dá para eu proporcionar felicidade para um colaborador num ambiente tóxico, que tem esse tipo de problema, de falta de temperança nos líderes, né, falta de inteligência emocional, não tem como. Então a gente quer reter pessoas, a gente quer fazer com que as pessoas permaneçam, a gente precisa cuidar do clima, da cultura e da liderança, que é quem vai sustentar, todos os rituais, as ações que vão precisar ser feitas ali para fomentar, né, uma cultura realmente que possibilite que as pessoas sejam pertencentes, aceitas, felizes no trabalho, respeitadas. Eu acho que a gente está indo por um caminho que é uma orientação assertiva para você que é empresário, independente se você já está com 2, 3, 5, 10 anos de negócio, é você sempre buscar se reciclar, participar Sim. de mentorias, né, de Eventos. para você poder até modelar, né, grandes lideranças e identificar esse desenvolvimento que é muito necessário, que eu achei brilhante, essa fala sobre a inteligência emocional. Porque inteligência emocional para um líder, né, um CEO que seja, é fazer gestão de crise, é o tempo todo. É o cara, eu imagino o Gui, né, o cara liga: "Ah, deu problema na obra aqui, o pedreiro faltou, o outro Faltou, chegou atrasado, tinha que tá fazer bêbado. buraco no som, o outro lá não foi porque ele tá reclamando que ele tá gripado e não sei o quê". Igual eu estava numa empresa essa semana, não vou nem falar o nome para não expor, né, e fazendo a reunião. Ah, mas depois você me conta nos bastidores, porque eu sou mulher e eu sou curiosa. Eu vou contar, hein. E a gente ali com a reunião, né, com os donos da empresa, e daqui a pouco a moça do RH veio trazer informação dizendo assim: "Ó, o cara da operação lá, da máquina X, ele falou que tá indo embora, porque ele tá com dor de cabeça", mas na verdade ele estava conversando com outro amigo lá na operação, é porque fulana terminou o namoro com ele, e ela também trabalha na empresa.
Ai, E aí tá muito sentido, Olha e a aí fofoca da empresa aí. Ai. e aí tá muito sentido, ele jogou o caô que tá com dor de cabeça e tá deixando a máquina lá sem operar e tá indo embora, né. E aí um já fala: "Ah, já mandei embora", outros: "Não, calma, vou lá conversar com", cada um quer puxar para um lado a corda, né. É muito difícil, e é é muito inteligência difícil. emocional, né, Carol? É inteligência emocional, que vai ajudar muito o líder a lidar com essas situações a ponto de não desengajar, porque se o líder desengaja, aí lascou, Nessa né, o aí que tá vai sendo acontecer com a provado, equipe. né, tá sendo testado. Exatamente, então ele é a primeira pessoa que não pode desengajar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente, ela falou: "Carol, as vendas caíram, a gente está num momento difícil no mercado, até de construção", né, ela trabalha nessa área, tem uma empresa nessa área de revestimentos, enfim. Então deu uma baixa nas vendas e o time de vendas está desanimado, e isso acaba contagiando a empresa inteira. Falei: "Entendo, também passamos por crises, mas é assim, é um líder quem vai tocar ditar o ritmo". Então a energia tá baixa, o líder comercial tem que chegar lá e levantar essa energia desse pessoal. Falar: "Ok, nós temos esse problema, quais são as novas ações que vocês acreditam que a gente precisa fazer para criar alternativas para mudar esse jogo?", né. Então eles têm de lá algumas coisas, mas ela, a líder, já estava sendo dominada pela emoção. Ah, porque na comunicação não verbal dela eu já vi. "Ai, porque assim eles estão desanimados", eu: "É, e você?". Você não O pode maior problema é você estar desanimada. É. Então bora levantar essa energia, ativar a tua melhor emoção, porque inteligência emocional é isso, é saber perceber quando eu estou sendo dominada por uma emoção negativa que me afasta dos meus objetivos, e saber ativar outra emoção que vai me fazer ter comportamentos que vão me aproximar do meu objetivo, né. E até é legal, porque hoje tendo essa oportunidade também de ser mentora lá no grupo acelerador, eu vejo isso muito forte lá, né. É uma empresa que tem essa cultura do deixar a energia alta, é uma escola de educação corporativa, né, então a gente tem que ser exemplo. E isso dá muito certo. A energia do time baixou, o líder vai lá, levanta, estabelece ação, muda o foco das pessoas, chama o foco das pessoas para aquilo que está no controle delas, e continua aí ditando o ritmo em busca dos resultados. Então a inteligência emocional ela é fundamental, e aí complementando, nesse caso que você contou que você deu de exemplo dessa empresa aí que você não me falou o nome, mas eu vou saber gente. Eh, Tem um ponto aí muito importante, o líder ele também é responsável por cuidar da implementação de bons processos na empresa. Então aconteceu esse tipo de problema, o líder tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar, Exato. ele tem que imediatamente, amanhã no máximo, ter uma conversa de feedback e mostrar ali a situação, o comportamento que foi trazido por parte desse colaborador e o impacto que gerou. E pedir uma mudança de atitude, né, um comprometimento desse colaborador com uma mudança de atitude. Dependendo de como as coisas aconteceram, muitas vezes ele também precisa advertir, Com né, partir para outros meios aí que tá no nosso controle também, porque se o líder não sabe se posicionar e ele não tem processos bem estruturados, sim. principalmente na área de gestão de pessoas, que que sejam processos que, corrijam, né, de forma muito rápida esse tipo de atitude errada, aí fica complicado, porque se eu tenho um colaborador que faz isso e o outro colaborador que não faz, Vai espelhar. vê que nada aconteceu, e aí em algum momento ele entende que ele também pode fazer, isso acaba virando a cultura do meu negócio, né, Exato. da minha empresa. Uma outra Então oportunidade ele ele vai Ó, fazer. Então a gente precisa ter, assim, políticas, processos muito claros, né, ser muito árduo com esse tipo de questão que é a falta de inteligência emocional do colaborador também, né, mas assim, se posicionar firmemente para que isso não vire a cultura da empresa, porque no final a gente vive ali dentro o que a gente tolera. Exato. Se você tem um cara que é folgado, que manda na empresa no teu lugar, é porque você está deixando, Isso. né, Gui? sim. Você pode falar isso muito bem, né, também. Sim. E pensa assim, né, ele fez isso uma vez, quem me garante que daqui 2 semanas ele não faz de novo? Pois é, então acho que assim, tem muitas pessoas que elas evitam essas conversas difíceis, e eu falo diariamente para o meu sócio, falo Verdade, para os meus irmãos, você tem que ter essas conversas difíceis, tem que ter. porque isso além de ser um processo de desenvolvimento seu,
você ajuda a outra pessoa que tá do outro lado. Porque no ciclo da realidade daquela pessoa, é comum. Ela tá com um problema pessoal, tu abrir mão do meu trabalho pra ficar em casa triste. É. Mas alguém precisa quebrar esse ciclo de realidade Alguém tem que dela, quebrar, exato. entendeu? E a gente não pode permitir. Se não tá alinhado com os nossos valores, com a nossa cultura, com a empresa que a gente quer formar, a gente tem que ser muito duro com esse tipo de comportamento. E se tiver que demitir, demite. Faz ali, às vezes a pessoa não demite porque não vai ter ninguém para ficar no lugar e tem um projeto para entregar para o cliente, mas vai fazendo um plano B. Sim. Não vai acreditando que aquele colaborador vai ser transformado, né, porque nem sempre depende da gente. E talvez aquela porta fechada seja a transformação, né. É. O cara Tem pode parar pra refletir e falar assim: "Meu, o que que eu tô fazendo de errado, é. né, na minha vida que eu tô nessa situação?" Eu O falo resultado é assim, esse. eu acredito muito no poder de transformação das pessoas, até o terceiro feedback. É. Depois do terceiro feedback eu não acredito mais. Oi. Porque eu não tenho o que fazer, Parte, né. nem tudo depende de mim, tem a parte dele. Mudar a atitude é difícil por causa disso. Você orienta, você mostra, você treina, mas não é todo mundo que vai mudar. É só quem quer, é só quem tomou a decisão também. Uma empresa, quando ela está se estruturando, ela precisa olhar muito para o poder da governança e o que a governança representa dentro de uma estrutura. Quando você fala de cultura, né, eh, uma cultura bem estabelecida, ela te dá autonomia e direcionamento rápido para você tomar uma decisão de crise, né? Sim, E verdade. e o tempo dessa decisão, eu às vezes estou na empresa e vejo isso acontecendo, eu peço licença e eu falo: "Ó, eu sei o que vocês têm que fazer", e eu interfiro, eu não deixo de interferir. Sim. Estava numa empresa, aconteceu também uma situação, funcionário fez algo e moveu ali a operação também para ter um comportamento totalmente diferente. E ali o dono falou assim: amanhã chama o fulano para conversar e tal. Eu falei assim: "Com licença, é o seguinte, você não vai fazer isso amanhã não. Isso é algo muito sério, isso precisa ser resolvido agora. O que que você vai fazer? Você vai chamar essa pessoa, ela vai ser advertida formalmente agora, ela vai assinar essa advertência e amanhã ela não vai vir trabalhar. Você já vai dar um tiro no galinheiro". Tem situações eu usei essa linguagem, eu falei assim: Gostei. tem situações que é tiro no galinheiro, porque se você não matar uma galinha, já ouviu falar do boi de piranha, Gui? Você comentou. O boi de piranha é uma estratégia. Porque uma empresa quando ela tem cultura, ela e é lógico, quando o funcionário entende que existe uma cultura, ele não vai fazer igual esse funcionário que brigou lá com a namorada e falou: "Ah, eu vou inventar uma dor de cabeça e eu vou sair, porque amanhã tá tudo bem, amanhã é vida nova o jogo". Não, se ele sabe que tem uma cultura, se ele tomar uma decisão dessa, vai repercutir para ele. Ai, repercute. É. Ele vai tomar uma advertência, Sim, ele vai ter uma falta, vai descontar do salário dele, é, e ele sabe que essa advertência pode gerar uma demissão, é, ele vai ter medo. sim, Então você tem que exercer o boi de piranha. sim. Se ele está agredindo a cultura da empresa, se for necessário, É. demissão. A gente fala muito isso, a cultura ela é soberana, todo mundo responde para a cultura, até o dono da empresa. Então todos precisam ser, exemplos da cultura, e quem tem comportamentos, a gente chama de comportamentos perdedores, que vão contra as atitudes que a gente quer realmente ver ali no dia a dia da cultura, da construção da cultura, a gente precisa ter uma postura muito firme. E se o líder não tem inteligência emocional, ele entra num papel de omissão, muitas vezes, né. Exato. Ele se omite. Isso até os bons. É, exatamente. Desanima muito, desengaja, né. É. Desengaja até os bons. Aí Então, a presença do líder ela é muito forte. Tem um estudo da Gallup, isso é bem legal. O que que a Gallup identifica? Que dentro de uma empresa a gente tem 3 tipos de colaboradores. O engajado, que é aquele cara que está entregando, está motivado, está alinhado com a cultura, tem alinhamento de valores. O desengajado, que é aquela pessoa que já está mais desanimada, está ali, né, só pela misericórdia. E o ativamente desengajado, que é o que está lá, não está entregando, mas está contaminando todo mundo. Está querendo formar um complô contra o líder, contra o dono da empresa, e isso tem de monte no mercado, né. Principalmente, num mercado onde a gente tem pessoas, com uma cultura mais baixa, né, valores morais
pouco desenvolvidos, isso é muito comum a gente ver. E então a Gallup traz esses 3 tipos de colaboradores, e dentro de uma empresa a gente sempre vai ter os 3. Mas qual foi o estudo que ela fez? Ela pegou uma empresa que tinha um líder que não tinha posicionamento, não dava feedback nem positivo, nem negativo, ignorava a equipe. Nessa empresa em que o líder ignorava a equipe, o percentual de funcionários ativamente desengajados, das laranjas podres, era muito presente. E o percentual de colaboradores engajados era muito menor. Aí a Gallup foi para uma empresa onde tinha um líder que já se posicionava, pelo menos em relação às coisas ruins que não podiam acontecer. Já trazia ali feedbacks, entre aspas, né, negativos, eu não gosto desse nome, eu sempre falo de correção ou desenvolvimento. Então, um líder que já se posicionava dessa forma, quando a Gallup foi para dentro dessa empresa, o que ela percebeu? Que dentro dessa composição de colaboradores engajados, desengajados e ativamente desengajados, os engajados nessa empresa que já tinha um feedback mais de desenvolvimento, já era maior, o número de engajados já era maior, e o número de ativamente desengajados menor e o de desengajados mediano, né. Quando ela vai para a empresa onde tem um líder que dá o feedback de desenvolvimento, que corrige, mas que também reconhece, valoriza, traz feedbacks de reforço positivo, que está muito linkado com o ponto forte de cada colaborador e o que ele sabe fazer de melhor, o percentual de ativamente desengajados é mínimo dentro dessa organização. E o percentual de engajados já aumenta muito. Então, isso é para mostrar, depois eu posso até mandar essa imagem para vocês, a gente pode dar um jeito aqui de colocar para o pessoal, para ficar mais visual para o time que está assistindo aqui, mas isso é uma prova concreta de que o líder tem que se posicionar. Quando eu tenho um líder omisso que não se posiciona, o time da laranja podre toma conta e faz o seu negócio acontecer do jeito deles. E aí você quer mais lucro, você quer mais receita, você quer ordem, você não vai ter nada. Então, por isso que acho que tudo que a gente está falando aqui, né, o líder, o posicionamento, a inteligência emocional dele, o autodesenvolvimento vai contribuir para que ele consiga realmente ocupar a sua posição da forma certa, na intensidade certa, para que ele possa ser aí um promotor de cultura, de resultados dentro da equipe. A gente vê muito claro, nessa nossa discussão aqui, o poder do ambiente, É. né. Imagine que o líder que ele se compromete, ele tá ali à disposição para fazer o feedback positivo ou negativo, que ele mostra para a empresa que existe uma cultura, ele traz o time para o lado dele, Pra né. E o inverso acontece de forma verdadeira também, É. né. Então imagine essa pessoa que não tem isso a gente fala que dá para colar para o lado pessoal, né, para a vida pessoal. A pessoa que tá num ambiente ruim, onde ela não tá feliz com a vida dela, mas ela tá com os mesmos hábitos, o ambiente vai poluir ela, Vai para que ela polu permaneça naquela situação. É. Agora se ela vai para uma palestra, vai para um evento, para um treinamento de PNL, qualquer Para um grupo de um corrida. um grupo de corrida, qualquer sair da bolha dele, né, para um ambiente diferente, É. ele vai se contaminar de forma positiva por aquele ambiente, né. Então a gente fala muito aqui que estar em movimento a ação é a chave do é a rapaz, esqueci o nome da frase. A ação é a chave Para o do sucesso, sucesso. né. Tá, Se a adorei. pessoa ela está em movimento, ela tá caminhando para um sucesso, né. E o empreendedor, ele muitas vezes é solitário, né. Esse era um problema que eu tinha, assim, na padaria, porque eu falava: "Gente, eu não posso ser a pessoa mais inteligente da minha empresa. Preciso ter alguém do meu lado, para conversar comigo de decisões, de estratégia", e eu me sentia muito solitária. Mas se eu ficasse muito presa naquele ambiente, eu ia começar a trazer os comportamentos dos meus próprios colaboradores. Eu ia me tornando igual a eles, porque a massa ali era muito grande, né. Eram muitos deles e só eu. Sim. Então, o poder da minha influência sobre eles, pra hábitos, comportamentos, pensamentos, era muito menor do que o deles sobre mim. Então, estrategicamente, depois que eu entendi tudo isso, com esses primeiros cursos que eu fiz, eu comecei a me colocar em grupos onde tinham empresários. Aí entrei lá no BNI, participei do BNI, pelo menos ali eu tinha com quem conversar, eu tinha pessoas que falavam muito sobre venda, sobre estratégia, sobre faturamento, sobre lucratividade, né, conhecia profissionais de diversos segmentos. E aí eu comecei a entender que eu precisava estar do lado de pessoas que tinham o mesmo papel que eu em outros lugares. E era isso que ia me fazer ir adiante, e sair daquela bolha que era muito
forte em cima de mim, Sim. né, e que me puxava para baixo de uma certa forma. Então é muito importante a gente se colocar em outros grupos com pessoas iguais e melhores que a gente, para que a gente possa ir ganhando essa consciência, né, e entender: "Poxa, o que que eu preciso aprender, né, o que que eu posso ser, qual que pode ser o meu próximo passo?". Porque muitos nem imaginam qual pode ser o próximo passo, mas de conviverem com pessoas que têm esse nível de clareza muito apurado, elas começam a entender: "Não, pode ser uma possibilidade para mim também", né. Então é essencial a gente não só se desenvolver, mas estar com pessoas que se desenvolvam. Isso aí, quando o ambiente da empresa ele é favorável, né, para esse clima, para você ter prazer de voltar para o ambiente de trabalho, porque é onde você passa a maior parte do seu tempo. Sim. Eu relembro muito, Carol, e eu comento com o Gui, eu me lembro do tempo da DHL, né. A gente tem grupos no WhatsApp depois de 20 anos, que todo dia esse pessoal fica batendo papo e lembrando de como o nosso ambiente era gostoso, né. O chefe falava assim: "Quem vai ficar hoje para fazer hora extra?". Era uma festa, né, que era um ambiente gostoso, né. Não, e tem até um estudo também da própria Gallup que fala que pessoas que têm amigos no trabalho podem ser até 22%, mais produtivas. Então ter um amigo no trabalho estimula o que em mim? Emoções positivas que vão fazer com que eu tenha comportamentos positivos e vão tornar o meu trabalho mais produtivo. É ter amigo, não contratar amigo, porque contratar Não, amigo é. não não dá É, certo. gente, tem casos e casos. É diferente, né. É. E Amigo, família, É. eu sempre falo: "Toma cuidado", né, assim, pisa em ovos, porque, eh, eu acho que o negócio ele pode, principalmente quando não tem esse alinhamento de valores, de pensamento, pode gerar muito conflito e isso pode acabar prejudicando o negócio de uma certa forma. sim. E aí você o que indicou acaba ficando, né, É. uma referência negativa, né. É, eu tenho uma experiência muito boa em ter sociedade com Que bom, família, né. que eu sou sócio dos meus irmãos, Olha, mas eu graças a vou te Deus, falar, nunca tive olha, assim, um caso de sucesso e não é comum a gente ver. Não é mas é que a gen eu pelo menos eu tento me colocar em uma situação de desconforto. Então o que me incomoda eu falo, porque eu sei que isso vai ser bom pra mim, né. Ai, Então é o que eu falo para os meus irmãos: "Vamos ter conversas difíceis, ó, isso. funciona dessa forma". como é que você fala, Gui? Ouça com amor. É, ouça com amor o que as Receba com amor, abre o coração. Exato. Se tem um alinhamento, se a pessoa sabe pra onde você quer chegar, É. os 2 fazem força para o mesmo Sim, caminho, sim. né. Gente, o alinhamento de expectativa é a melhor coisa que tem, né, porque se a gente não alinha expectativa, fica cada um pensando uma coisa, então a comunicação ela tem que ser muito constante. Eu acho muito legal essa sua atitude de: "Vamos ter conversas difíceis? Vamos falar o que precisa ser falado?". Tem que ter muita coragem para fazer isso, né. É. Ainda Não é mais no fácil, Brasil, né, né, mas precisa ser feito em qualquer ambiente, no trabalho, no relacionamento e principalmente com família. sim. Porque senão você acaba começando a carregar pesos que não são seus, É. né. Pra falar a verdade, talvez é até algo que você imagina que exista um problema, que esse problema nem existe, mas é na sua imaginação. Ele é E tão grave, né, aí você tá carregando um peso que não faz sentido. é verdade. Aí a pessoa fala assim: "Sério que você achou isso?" Tanto que o meu irmão já falou: "Sério que você pensou isso?" Eu falei: "Ué, Olha, pra mim era uma preocupação". Ele falou: "Não, cara, desencana". Aí é a partir daquele dia eu falei: "Cara, tô leve, tô leve". E sensacional. no trabalho é muito importante, eu falo isso muito pro meu sócio, para os meus sócios, né, eu tenho mais de um. Sim. Então, cara, se não gostou de algo Pós-soledade é um desafio, né, e exige muita inteligência emocional, exa porque sempre vai ter divergência, mas se você não fala, você guarda e fica com aquele sentimento tóxico e isso só vai acumulando e chega uma hora que a relação pode romper, né, e a confiança ela é muito importante numa sociedade. sim. Então acho que vocês estão no caminho certo, viu. É. E da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas, né. Então, a É. partir do momento que você começa a criar esse hábito de não falar, quando você vê pra qualquer situação você não tá falando. E aí você vai aí é só ladeira abaixo. Aí vai Só na minha vários ruídos, né. Carol, você comentou que tá sendo uma experiência muito boa, né, olhando. Grupo Acelerador. Sim. Comenta pra gente aqui como que tá sendo. Tá sendo bem bacana, porque, depois de eu ter empreendido, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, aí depois tive meu negócio, eu tinha a minha equipe, era uma equipe razoavelmente grande, né, tinha 40 pessoas comigo, e depois eu fui trabalhar sozinha. Então os meus relacionamentos eram os meus clientes, né.
E aí voltar para uma empresa, um ecossistema que tem ali 200 colaboradores lá dentro, né, então voltar a viver esse desafio do mundo corporativo também, de interagir com pessoas diferentes de você precisar conquistar o seu espaço, conquistar e criar relações de confiança. É muito gostoso depois da gente ter esse nível de autoconhecimento, porque eu acho que as coisas ficam mais simples, de serem resolvidas inclusive internamente, né. Então, é muito o que você falou, às vezes a gente tem um padrão de ter leitura mental, então eu olho para o outro e acho que ele não gosta de mim, mas essa é uma conclusão minha, né, e nem sempre é a realidade. Então você aprender a lidar com essa diversidade de público, de profissionais, eh, e saber, superar esse tipo de desafio de relacionamento, que vai acontecer sempre, isso é muito legal e mostra que a gente vai evoluindo na maturidade, né. Mas estar lá no grupo é muito legal por conta da questão da mentalidade também. Então, como a gente é um grupo de educação corporativa, tem à frente o Marcos Marques, né, que tem, assim, uma trajetória muito legal, ele é filho do José Roberto Marques, que também aí traz toda uma história de desenvolvimento humano, eles são muito fortes nisso, né. Então eles vivem muito aquilo que eles, tiveram aí de histórico ao longo da vida. Então ali a gente é sempre desafiado a ser melhor, a pensar maior, né, a se superar. Lá é um ambiente, assim, muito diferente de mundo corporativo mesmo, porque não tem esse negócio de: "Ah, você é mentor, você só faz mentoria". Não, você é mentor, mas você vende, você gera relacionamento, você trata de assuntos financeiros, né, então a gente é convidado realmente a pensar com a mentalidade do empreendedor. Então para quem já empreendeu, estar lá é muito fácil. Agora, se uma pessoa sai do mundo corporativo e vai para aquele ecossistema, pode ter uma crise ali de identidade, porque a gente é muito convidado a pensar como dono do negócio, né. Então para mim está sendo incrível, porque tudo que eu sempre falei para os meus clientes, é o que eu estou vivendo ali na prática, né. E a quantidade de aprendizados, networking, conexões, e aí você tá num ambiente que tem ali pessoas muito boas, né, pessoas muito capacitadas, o time de mentoria é incrível. Tem profissionais, assim, de tudo quanto é a área que vocês imaginarem, área financeira, marketing, vendas, e são profissionais muito competentes, né. Então, assim, olhando para toda a minha trajetória, para mim é como se fosse uma grande conquista mesmo, porque estar ali dentro daquele grupo de 30, não é à toa, né. Eu acho que é um resultado de muito esforço, de muita construção, e tem horas que eu falo assim, eu falo: "Nossa, que barato, né, eu entrei aqui e eu continuo trabalhando do jeito que eu sempre fiz, né, com o meu negócio, com os meus clientes". Então eu acho que só foi uma oportunidade que me fez chegar a muito mais pessoas, de uma forma muito mais rápida, mais intensa, mas fazendo aquilo que eu já estava fazendo há 8 anos. Você foi preparada, né. Então imagino que Toda a jornada me e preparou. E eu falo, uma das características que eu tenho, assim, eu sou uma pessoa muito corajosa. Mesmo se eu sentir que eu não sei, que eu não estou preparada, eu me arrisco, sabe. E essa coragem, ela tem me ajudado a chegar em lugares diferentes, aproveitar oportunidades que aparecem assim, somem assim, É. né. Então, eu tenho momentos que eu falo: "Ai, será que eu tô pronta?", né, "Será que eu posso fazer isso?". "Ah, mas eu tô aqui faz 4 meses, né, que eu tô lá com eles", eu falo: "São só 4 meses e eu vou fazer algo que é relevante, é para um cliente muito relevante da carteira", né. Esses dias eu tive a oportunidade de visitar um dos maiores clientes da carteira deles, e eu fui fazer um treinamento para o time de liderança, né. te Então, assim, se eu ficasse me questionando: "Vou, não vou, vou, não vou", eu falei: "Não, você vai, Carol?", "Vou, vou". Mas, assim, lá, tudo que eu fiz com eles é o que eu já vinha fazendo ao longo da minha jornada como mentora, treinadora. Então, assim, eu gosto muito de me desafiar, de me arriscar, de dar um próximo passo. Eu acho que isso vai fortalecendo muito a nossa autoconfiança, vai ajudando a gente a se desenvolver, enxergar ainda o que precisa ser lapidado, né, e, assim, vai me ajudando a ter um repertório enorme de histórias, Sim. porque quando eu olho desde da minha época lá de mundo corporativo para hoje, nossa, são tantas histórias,
Mas essas histórias elas não caíram no meu colo, sabe. Eu fui buscando, eu fui me desafiando, eu fui querendo mais, e eu acho que eu ainda posso muito mais, né, eu acho que eu ainda tô muito no começo de tudo que eu quero, mas a coragem ela é muito necessária, E ela é é muito um necessária. é um ponto de qualidade muito importante, né, porque imagino que muitas pessoas elas estão preparadas, mas o medo impede delas darem próximos passos. É. Agora tem outras pessoas como você que estão preparadas e se colocam na É, a gente faz desafio. o conceito da antifragilidade, né. Então não sei se eu tenho tudo o que eu preciso, não sei se eu sei fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas estou aqui, vou me jogar e vou fazer, É isso aí. né, e o caminho se faz caminhando. Com certeza. Então, esse é meu lema e tem sido muito meu lema lá. É legal, a gente brinca, né, o acelerador é uma empresa de fato muito acelerada. Então lá é novidade todo dia, é oportunidade todo dia. Então se a gente vai com essa energia, com esse mindset, com essa atitude interna, né, da aderência e da aceitação do novo, você consegue amadurecer muito rápido e se transformar muito rápido lá dentro. Então para mim tá sendo incrível, eu gosto de pessoas, né. Então conhecer todo dia uma pessoa nova para mim é uma alegria. E a gente pode olhar esse exemplo e testemunho como uma grande sacada para cada um que está nos assistindo, como um divisor de águas, né? Porque as pessoas procrastinam, deixam de encarar desafios pelo excesso do perfeccionismo. Então, ou ela coloca como uma desculpa, ela quer fazer algo, ela pensa em fazer algo tão perfeito, maravilhoso, que seja falar em público, Sim. que seja abrir uma empresa e ter que empreender e conquistar cliente. E aí, por conta desse perfeccionismo, ela não faz, ela fica ali estacionada, né? E ela não assume o risco. E tem uma coisa também que eu acho que para mim que sou mulher, pra gente que é mulher, é mais desafiador, porque quando a gente vira mãe, né, você é uma mãe de família, você é muito julgada também. Ao longo de toda a minha trajetória, como eu falei, eu virei empreendedora de uma padaria por necessidade e oportunidade, não foi por escolha, né, mas eu peguei aquilo que eu tinha no momento, agarrei e do limão eu fiz a melhor limonada que eu podia naquele momento. E isso foi me mostrando outros caminhos que eu enxerguei que eu queria e podia seguir. E quando eu tomei essa decisão, eu fui muito julgada. Fui muito julgada. Muitas pessoas próximas, tá? Família, até dentro da minha casa mesmo, falaram: "Ai, mas você tem aqui os negócios para cuidar. Você vai deixar de fazer isso para fazer isso aqui? Você é desse tamanhozinho, você tá começando esse negócio de coach", que eu comecei como coach, né. "Nossa, não vai dar certo, você não vai conseguir". Então eu tive que me levantar contra uma série de derrotistas, sabe. E o que me guiou muito sempre foi essa conexão com a minha força interna e essa minha vontade de não me conformar. Falei: "Não, não é pão e bolo, não é, É, assim, nada contra, né, mas sim. para mim não é, eu posso mais que isso, eu acho que a minha missão é maior". E foi importante eu passar por todas essas etapas, só que eu vejo que tem muitos profissionais, empresários até que desistem, né, dos seus negócios, porque eles acabam ouvindo demais as pessoas. E esse é um benefício da inteligência emocional, quando você está conectado com a sua identidade, com quem você é, com a tua visão de futuro, com o teu potencial, muita gente vai se levantar contra, mas você vai ser maior que essas pessoas. E você vai construindo aos pouquinhos, passinho por passinho, Sim. você vai eu nunca pensei que eu poderia dizer que eu faço parte do grupo de mentores da talvez de uma das maiores empresas, de educação corporativa que tem no Brasil, né. O acelerador ele é um grupo realmente muito grande em termos de faturamento, em quantidade de clientes, e chegar lá não foi fácil, né. E quando eu chego eu falo: "Meu Deus, e se eu tivesse escutado aquela pessoa que falou para eu parar?" Que falou pra eu voltar pra minha casinha, cuidar do meu filho, cuidar dos nossos negocinhos e ficar no meu mundinho. Legal. E eu me levantei, sabe, e a conta fechou, Sim. a conta fechou, mas eu só ia ter essa resposta se eu fizesse. No evento Empreendendo Novos Caminhos, o Val foi a única mulher que subiu a Ai, gente, que dos responsabilidade. não é? Responsabilidade que foi você Eu fui entrevistou. até de rosa. Eu É. falei: "Sou mulher e não posso deixar de falar isso". Isso é incrível, né, a gente fica muito contente, eu sou muito grato aí pela entrega, foi
Foi surreal, E né? a mulher ela é muito julgada, viu, gente, na nossa sociedade. Principalmente quando ela é mãe, deixar o filho em casa para ir fazer um curso de 3 dias, uma imersão. Deixar o filho em casa para ir viajar para outro estado, para atender cliente, e passar perrengue e deixar o filho. A gente é muito julgada e cobrada por isso. Então, se a gente não tem valores muito sólidos, se a gente não tem uma visão, um objetivo muito claro, e não tem essa conexão com o nosso potencial e aonde a gente pode chegar, a gente para. A gente vê que essas pessoas que tentaram, com amor, né, Com amor, querendo até me proteger muitas vezes. transparecer as dores e os medos dela, né, pra tentar te dar um conselho, É. elas não fizeram isso de maldade, Não? né. Mas que bom que você seguiu, né, continuou na persistência, agiu e hoje você colhe o resultado que você tem, né. Porque a gente sabe que não é difícil, né, ser mãe, empresária ainda é no nosso país aqui, a gente não vai entrar nem nesse mérito, mas a gente sabe o quanto é difícil. É. E pode ter certeza que um dos seus papéis é dar luz para elas, ser inspiração para essas É. mulheres E é importante também a gente como mulher se olhar, porque quando eu saí eu deixei uma carreira de sucesso que eu estava construindo no mundo corporativo, tenho certeza que eu estaria muito bem lá, mas eu deixei para ficar com meu filho, para poder dar para ele uma educação de base, com valores morais sólidos, né, eu fiz questão de inserir ele na igreja, porque eu acredito muito em valores religiosos, e eu dei catequese para o meu filho. Virei catequista durante 10 anos, eu dei catequese para as crianças, para filhos de outras pessoas, para chegar na etapa de dar para o meu filho, sabe, e sentir que eu cumpri a minha missão. E hoje eu tenho, assim, realmente o Vitório ele é incrível, ele tem valores morais sólidos, ele é uma pessoa empática, até essa semana eu recebi um elogio da coordenadora dizendo que ele, protegeu um colega que estava sofrendo bullying, sabe, e era isso que eu queria fazer. Só que chegou um determinado momento que eu precisei olhar para mim, Sim. algum pouquíssimo tempo atrás, e eu falei: "Não, agora eu vou largar um pouquinho mais, ele já tá com a base feita, só vou acompanhar, vou dar essa autonomia, vou deixar no mundo um pouco mais, vou deixar mais com o pai, vou deixar mais com a avó, e eu vou construir a minha história de novo, porque senão lá na frente eu vou me cobrar disso". Sim. Ele vai crescer, ele vai ter os sonhos dele, ele vai embora, ele vai para o mundo, e eu vou falar: "Poxa, por que que eu não fiz?". E eu não quero chegar lá na frente com esse pensamento, sabe. Então é isso que me motiva a não me sentir culpada, né, muitas vezes de deixar a família em casa, de deixar ele para estar nos clientes. E eu sei que ele vai ter orgulho da minha história, dos livros que eu escrevi em coautoria contando toda essa trajetória, né. E é isso gente, vale a pena. Nossa, tem esse conteúdo tem que ser compartilhado, porque Compartilha com as mulheres. porque é muito disruptivo tudo isso que você está falando. É muito profundo. E entender que são fases, né, você teve que parar para cuidar da parte da educação, agora que você entendeu que chegou o momento, né, dele caminhar com mais autonomia, você falou assim: "Agora eu vou olhar para mim e vou seguir uma Vou acelerar. fase". E realmente, literalmente agora eu tô acelerando, né. Sim, não, isso E aí as pessoas olham e falam: "Nossa, ela conseguiu", e não é fácil gente. Assim, é muita construção, é você abdicar de muita coisa, né, assim, o dia a dia, trabalhar com desenvolvimento humano não tem nada de lindo, não, é muito não tem nada de: "Ó", não, é um desafio. A gente tem que flexibilizar demais, a gente precisa estudar muito, a gente precisa, doar muita energia para as pessoas. Quando eu vou fazer evento de cultura, eu volto muito. parecendo um Walking Dead, Imagino. sem energia. E assim, aí às vezes as pessoas olham e falam: "Precisa de tudo isso?". Precisa, é o meu trabalho, é o que eu estou construindo e tá tudo bem, eu estou feliz assim, E palestrar, né. nossa, depois que você termina, nossa, um Fica, né, um cansaço. Eu preparei antes, eu teve tanto tempo de tirar uma semana de férias. Nesse meu, E arrasou nas férias, hein, que eu fiquei com uma inveja branca daquelas fotos. que você fica esgotado, assim, Fica, parece fica. que, né, É. Isso nunca muda, tá, nunca muda, você continua, é sempre você tá assim. entregando tudo, né, e é uma troca de energia. A pessoa que está te assistindo, te ouvindo, ela também está transmitindo algo, né. É verdade, exatamente. Pegar um ponto do que você falou, eu me lembro quando eu saí do setor privado, falei: "Ah, vou empreender", né, fui empurrado aí pelos meus amigos, né, vou empreender. pressionado, né.
E chegou para mim, né, as familiares ali comentando, né, falou assim: "Ai, quando é que o Thiago vai, né, buscar uma recolocação? Ele tá procurando emprego, tá entregando currículo?" E eu já estava tentando, né, já estava captando um cliente ali. Então, assim, as pessoas, né, ainda com todo esse amor, né, por que fala, as pessoas não conseguem compreender o movimento que você está fazendo. Por quê? Porque você já está indo para uma frequência que para elas tá muito longe. E tudo bem, né, e você tem que respeitar a opinião, a fala das pessoas e ir para cima mesmo. E que bom que você foi, que bom que você hoje está deixando cada Estou indo, vez mais sim, estou indo ainda. não quero ser boi, tá aí, né, deixando tantas histórias, né, tantos testemunhos. Sim. E tem cliente meu que falou pra mim, né, falou assim: "Quando eu entrei em contato com a Carol, vou trazer ela aqui", eu falei: "Isso aí, traz mesmo que você vai ver mudança". Vamos, eu super ajudo, sabe. Porque eu acho que é isso, a nossa história ela é feita para inspirar pessoas, né, ensinar pessoas. Eu lá atrás, foram pessoas que me ajudaram. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive acesso a pessoas que abriram a minha mente, que me mostraram um universo que eu não conhecia, Sim. né. Então eu sou muito grata a todo mundo que passou pelo meu caminho, assim, desde o mundo corporativo até agora. Quando eu encontro pessoas como vocês, né, que também estão nesse movimento, que têm a mente super aberta, eu adoro, né, assim, eu não falo não, eu vou, eu sempre vou, é sempre muita correria, né. É como eu falei, são escolhas, eu tive que deixar lá meu filho, falei: "Eu vou gravar um podcast", né, mas hoje, o dia passou que eu não tive uma hora com meu filho, mas eu escolhi estar aqui, porque estar com pessoas assim me faz muito feliz também. Me faz muito bem, me ajuda a sentir que eu sou útil, não só para minha casa, mas eu sou útil para o mundo, né. Sociedade. Não sei tudo, tô longe de saber tudo, não sou a pessoa que teve os melhores resultados do mundo, mas eu acho que o pouco que eu fiz já pode ajudar muita gente a dar um passo, né, tomar uma decisão diferente e sempre, assim, caminhar acreditando que a gente pode, entendeu. Verdade. É caminhar, porque É não é é sorte, é construção. é fundamental ter essa troca, né, a gente aprende e a gente compartilha, e quando a gente compartilha, a gente aprende mais ainda, né, É. porque você aprende uma outra forma de você falar, pelo menos eu tenho essa experiência, né. Cada pessoa às vezes você ensina de uma forma diferente, porque a comunicação da outra pessoa é diferente, cada pessoa ela recebe a sua E mensagem tem de uma uma coisa forma. perfeito. E aí você falando, me veio até um negócio num insight que eu também quero compartilhar, porque eu acho que é muito importante. Vários momentos da minha trajetória, depois que eu saí da padaria, né, e eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, aí veio a pandemia, aí eu enfim, não foi fácil, né. Tanto é que eu conciliei minha função de gestora de alguns negócios que a gente tinha e mentora e treinadora por algum tempo, eu fiz isso, né, pra conseguir até me manter. E tiveram vários momentos que eu me questionei e falei se eu estava mais fraca, acho, né, emocionalmente mais fraca, eu falei: "Acho que eu vou parar. Ai, tô cansada, dá trabalho, né. Ai, é um livro, é um outro, aí, pô, rede social, é não sei o quê, é o cliente X, é o cliente Y", enfim. Aí eu falei: "Eu vou parar". E vários momentos que eu falava: "Eu vou parar", aparecia alguma coisa pra eu fazer na sequência, e eu não parava. Que bom. Então eu vejo que isso é uma resposta de Deus. Quando a gente está no caminho certo, ele vai mostrando, ele vai apontando o caminho pra gente. Só que para isso a gente tem que estar conectado com ele, né. E há 13 anos atrás, eu me conectei com Deus de uma forma, assim, muito profunda, depois de eu ter passado por um processo de assalto, e eu voltei realmente a viver a minha vida religiosa de forma ativa, né, até hoje. E ao longo dessa jornada eu sempre pedi para ele me mostrar o caminho. E várias vezes eu falava: "Eu vou parar, agora eu cansei". A Carol humana, emocional, cansava. E aí, aparecia algo novo. Várias vezes aconteceu, gente, várias, sabe. Então eu falo, quando a gente, tá no caminho certo, as coisas vão acontecendo, mesmo quando você não tem mais força. Então estar no caminho certo, estar conectado realmente com o teu propósito, com a tua missão de vida, é essencial. E para chegar nesse processo, você tem que se abrir para o autoconhecimento. É o primeiro caminho para você descobrir. Sim. Né, então eu
eu levanto a bandeira, não fujam do autoconhecimento, às vezes dói, às vezes é traumático, às vezes você fala: "Ai meu Deus, meu passado", né, mas é muito importante para o que vai vir lá na frente. Então vale muito a pena investir e foi uma das coisas que me ajudaram muito, ao longo de toda essa trajetória aí. Brilhante, brilhante. Você comentou uma coisa que eu trouxe hoje de manhã com uma amiga minha. É, Porque às vezes eu tenho alguns sonhos, aí eu falo assim: "Meu, eu preciso entender mais". Eu falei: "Eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus para que ele me dê esse dom para eu conseguir interpretar sonhos". Porque às vezes eu sonho algo, eu falo: "Meu, mas eu não consigo entender por que que eu sonhei isso, né". E de fato, eu acredito muito nisso. Quanto mais próximo de Deus você tá, eh, mais ele te mostra onde é o caminho certo, né. mas Aí ele vai vo guiando, te você dando você queria sabedoria. desistir e vira e mexe aparecia Não levou. alguma coisa pra você caminhar. É, Que é por quê? Porque você se aproximou dele. é, Eu acredito fielmente nisso. sim. Quando a gente dá a mão pra ele, o caminho é muito mais sólido. Ai, gente, eu sou católica, assim, fervorosa mesmo, só não tô fazendo os terços do Frei Gilson às 4 da manhã, porque aí tá pesada a minha rotina, não tá rolando, sabe, acordar 4 horas. Mas eu acredito muito, assim, no poder da fé, esse processo de estar dentro da igreja é um treinamento de inteligência emocional, né, nas catequeses ali das missas, dos cultos que sejam, a gente tá aprendendo a desenvolver esse autodomínio, né, esse autodomínio das emoções, das nossas atitudes, esse poder de autorrefletir, que é uma primeira habilidade de inteligência emocional, né, a autoconsciência. Então, para mim, Jesus é a melhor referência em inteligência emocional e eu sinto essa conexão muito forte, e isso me ajuda muito, inclusive quando eu falo: "Tô cansada, não aguento mais", sabe. A força de fato vem do além, vem de cima. É igual quando Jesus, naquela ocasião que ele vai até os discípulos e os discípulos estavam ali desolados, É, desacreditados, né, porque não tiveram sucesso na pescaria. é. Jesus, como líder, falou para eles somente fazer algo. Falou: "Ó, vocês vão fazer isso, vocês vão tirar o barco, vocês vão pouco adentro do mar, não vai muito não, e vai jogar a rede do lado direito, né, Gui?" Sim. E da forma que Jesus orientou, eles fizeram. E a pescaria foi maravilhosa e todos ficaram alegres. Ele foi líder e mostrou o caminho, ele esteve ali, né. E às vezes a gente fica só ali na turbulência, né, do problema, Da rotina. busca a orientação de quem tem o caminho, está ali no lado de girar a rede, É. Disse tudo. né. Onde que joga a rede? Ele tem a direção, né. A gente só precisa querer ouvir e levar para ele. É isso. E aí, uma vez eu estava fazendo um devocional da Joyce Meyer, Joyce Meyer, não lembro exatamente como fala. E aí eu peguei uma leitura dela num dia e estava escrito assim: "Quando Deus te criou, ele pegou um pedacinho dele e colocou dentro de você". Isso ficou na minha cabeça, sabe. E é justamente isso, a gente tem que lembrar que a gente tem a força do criador. Nós temos E às vezes a gente os, se né. sabota, a gente se subestima por uma crítica, por um julgamento, né, por alguém que te olhou torto, e não é sobre isso, é sobre você lembrar que todo dia esse pedacinho tá aí, brilhando, transbordando, não é, é um pedaço abundante, é um pedaço próspero, então a gente tem que tomar posse disso, a gente tem que tomar posse desse pedacinho, ao invés de tomar posse daquilo que muitas vezes o mundo traz pra gente, né. Ser contraintuitivo, né, porque na nossa naturalidade a gente ia se colocar pra baixo, né. É, Mas é fazer o inverso, é é. acreditar que tem um Deus maior. Acreditar que tem um pedacinho aqui. Exato, Exato, aqui, aí, né. em todos, né. É isso aí. Com certeza. Que grande episódio nós tivemos hoje. A gente está deixando praticamente para o final a uma pergunta que deveria estar na abertura, né. Deixa sua frase, sua fala, sua orientação para o nosso público, Carol, mas fala para nós quem é a Carol hoje. Hoje, tudo, 360 graus. Aquele resumo, assim. Hoje eu sou uma mulher de 42 anos, que vem construindo a sua história, né, assim, eu tive muitos aprendizados nos últimos anos, que me trouxeram até onde eu tô. Eu acho que cada processo da minha vida me transformou, a maternidade me transformou,
essas histórias de carreira, né, de transição de carreira me transformaram, a minha relação e reconexão com Deus há 13 anos atrás me transformaram, e eu me tornei assim, eu me permiti viver todos os meus papéis, né, então eu fui mãe, na verdade eu sou ainda, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou, estudante, sou católica, sou catequista, né, ensino crianças sobre Deus, sobre Jesus, e posso ser tudo o que eu quiser. Eu falei lá na palestra, né, eu aprendi ao longo dessa jornada que não tem limite. Se eu falar: "Ok, quero ser treinadora", eu vou me preparar, Sim. eu vou me capacitar, eu vou acreditar no meu potencial, eu vou desenvolver os meus pontos fortes e eu vou ser treinadora. Ah, se eu quero ser mentora, vou ser mentora. Ah, eu quero ser empresária, eu vou ser empresária. A vida Ah, eu quero trabalhar no acelerador. Hum. Vou trabalhar lá no acelerador. E assim a gente pode. pode. É questão de plano de ação e mentalidade forte e de fé, né? Assim, é fé, mentalidade, plano de ação, coragem. A coragem ela é essencial, né? Eu vejo que a coragem que eu tive em cada processo foi fundamental para eu ter os aprendizados que eu tive. E eu me sinto assim uma pessoa muito orgulhosa da minha história. Não sou perfeita, gente, tenho N defeitos, mas os meus defeitos não são maiores daquilo que eu tenho do que aquilo que eu tenho de bom, do que aquilo que eu trago de força, sabe. E eu sou muito apaixonada pela vida, eu sou muito aberta, muito positiva, eu acredito muito naquilo que está no meu controle, então eu vou, sabe, eu vou caminhando, fazendo o meu caminho e acreditando que eu sempre posso muito, 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 muito mais. Sensacional. Porque essa é a Carol. Sou Joe. E adoro pagode, churrasco, sertanejo, entendeu? Tem esse lado também, né. Ai, que bom, isso é bom. Maravilha. Bom, Carol, a gente tem uma pergunta que acho que Mais uma? é a pergunta do final do podcast. Tá. Essa pergunta que o Marconi fez, geralmente a gente faz no começo. É como você imagina você daqui 5 anos? Como seria Olha, 5 anos? o que tem acontecido comigo esse ano tem mudado muito, assim, o meu padrão mental, né. Talvez eu estava mais em passos de tartaruga e agora acho que as coisas deram uma acelerada. Mas eu quero literalmente. Mas eu me imagino, assim, muito realizada profissionalmente, em outros lugares, né, com outras experiências, continuando ainda nesse processo, porque eu não quero parar nos próximos 10 anos. Eu vou 10 anos, assim, até os 50 eu vou na pegada, entendeu? Mas eu também quero aproveitar muito, sabe, a minha vida, viajar, tenho planos de conhecer outros países, de aproveitar também, né, enjoy the life, acho que isso é importante. Eu tenho um perfilzão, assim, muito workaholic, eu gosto do negócio, e aí eu levo a sério, tipo 12, 14 horas seguidas. E tem horas que eu tenho que falar: "Nossa, vamos passear um pouquinho? Vamos tomar um cafezinho com as amigas?". Então eu quero também ter um pouco mais de equilíbrio, quero que o Marconi seja meu consultor financeiro. Oh, meu Deus, e que bênção. Um monte de milhão, assim, investido e ele tomando conta de tudo pra mim. Fazer. Amém. Adoro. E quero né, ter sucesso financeiro, sucesso profissional, estar feliz, conectadíssima com Deus. Eu falo para as minhas colegas da igreja, eu falo: "Quando eu tiver mais velhinha, eu vou vir na missa todos os dias, porque hoje eu só não vou porque não dá, mas eu tenho vontade, eu sinto essa sede, sabe, de estar ali na presença. Então eu quero isso. Acho que por enquanto é isso, pode ser que amanhã mude". É verdade. Nós estamos muito felizes. Foi um dos melhores conteúdos gravados aqui. Carol entregou muito. A gente teve uma troca aqui de vários assuntos. Espero que vocês tenham aproveitado. Compartilhe para o amigo, até com o inimigo, né? Até compartilha com o inimigo, inclusive ajuda ele. Amigo. Grupo de família, não tem problema não. E a gente agradece, obrigado por participarem, compartilhando, curtindo, comentando. Isso fomenta muito o incentivo para a gente continuar toda semana um episódio novo. Sim. Isso mesmo. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Marconi. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigada, gente, foi ótimo, maravilhoso estar com vocês. Até a Sucesso. próxima. Obrigado, Carol. Tchau, tchau.